Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de trombofilias e perda fetal de repetição e tentar entender a relação entre essas duas condições. Antes de mais nada, vamos pensar o que acontece quando a gente corta o dedo. Quando você corta o dedo com uma faca, por exemplo, cozinhando, você não vai ficar sangrando até morrer de anemia. Existe um mecanismo chamado cascata de coagulação, que é composto por diversas fases em que são liberadas substâncias diferentes, proteínas diferentes, que vão fazer com que você pare de sangrar espontaneamente. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente tem um corte pequeno, o nosso próprio corpo consegue consertar, dar um jeito de que esse corte não se torne uma injúria maior, não aconteça de não nos prejudicar mais. Quando você tem trombofilia, que é um conjunto de doenças que facilitam a coagulação, esse processo ele é exacerbado. E aí, os trombos, que são coágulos, são formados nos nossos vasos de uma forma inoportuna. A gente acaba tendo muito mais facilidade de formar coágulos na nossa circulação, nos nossos vasos sanguíneos, quando a gente está na idade reprodutiva, quando a gente engravida, pode gerar perdas de repetição. Então, são aquelas mulheres que têm vários abortos, e quando eu falo vários abortos, eu estou falando de mais de 3 abortos. O processo de abortamento é muito comum, mas não é frequente o aborto recorrente. Então, se você conhece alguém ou já passou pelo processo de perder 3, 4, 5 bebês, isso não é normal e exige investigação. Além disso, mulheres que têm fetos muito prematuros, bebês que nascem muito antes da hora, mulheres que têm bebês restritos, então é aquele bebezinho que não cresce porque a placenta é insuficiente, é uma placenta que não consegue passar o nutriente, passar o oxigênio de uma forma adequada para esse bebê. Mulheres que têm eclâmpsia ou pré-eclâmpsia muito grave, muito cedo, e mulheres que têm trombose, né? São mulheres que chamam a atenção para a questão de repente, ter uma trombofilia. Essa trombofilia, ela vai acontecer por diversos fatores, que são fatores genéticos. Então, como eu falei, existe uma cascata de coagulação, diversos fatores que vão, em sequência, atuar para que esse sangramento ele não seja exagerado. Então, essa mulher com trombofilia, ela pode ter uma questão genética, então uma deficiência de algum tipo de mecanismo nessa cascata, fator 5 de Leiden, proteína C, proteína S, antitrombina 3, tem um monte de alterações genéticas que podem causar esse problema. Assim como ela pode ser secundária a outras questões, como por exemplo o lúpus, que é uma doença um pouco mais comum e também é muito responsável, né, pela questão das trombofilias. Então, se você é uma dessas pessoas, né, que estão nesse caminho, que podem ter essa trombofilia, que você já teve pré-eclâmpsia, se tem feto muito prematuro, alguma coisa assim, isso vai chamar a atenção do médico e ele vai pedir uma avaliação de diversos fatores. Então, são diversos exames que serão feitos, são exames de sangue mesmo, para verificar se você tem ou não a deficiência de algum fator, se você tem ou não algum tipo de problema. Caso você tenha, aí vai entrar com medicação. Essa medicação geralmente são algumas injeções, né, que você vai usar desde o momento em que você descobre que está grávida. Então é importantíssimo descobrir que está grávida o mais precoce possível, já começar o pré-natal, para já começar a utilizar essa medicação, porque isso vai garantir que você tenha uma gestação mais saudável, uma gestação em que o feto consiga chegar até o nascimento com peso adequado, com uma viabilidade melhor, porque ele vai nascer maduro e nascer um feto saudável. Além disso, vai evitar que você tenha diversos problemas em relação à trombose, em relação à eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Então, você vai tomar a medicação desde o
início do pré-natal, do momento que você descobre que está grávida. Essa medicação, ela vai ser descontinuada no momento do parto, porque senão você vai acabar sangrando demais, e aí depois vai ser retomada no puerpério. Por que que a gente retoma no puerpério, né? O nenê já nasceu, já tá tudo certo, por que que eu tenho que tomar o anticoagulante também no puerpério? Porque o puerpério é a fase em que existe maior chance de você desenvolver trombose, independente de ter ou não trombofilias. Existem 3 condições básicas no puerpério que facilitam com que a mulher tenha mais chance de ter trombose do que a população geral. Então, quando a gente tem bebê, existem lesões vasculares, então parto é um tipo de trauma, independente se o parto é normal ou cesariano. Além disso, a questão da hipercoagulabilidade. Então, é um mecanismo natural, a natureza se prepara para esse parto. Para que essa mulher não sangre demais, o sangue tende a ficar mais espesso, ele coagula mais fácil. E o outro fator é a questão de estase venosa, que é mais dificuldade do sangue circular. Pouco por conta da própria barriga, né? Então, no final, à medida que a gente vai evoluindo na gestação, no final da gestação é mais fácil também da gente ter trombose do que ter isso no começo. Esse sangue, ele tem mais dificuldade para circular. E aí facilita com que a puérpera tenha mais chances de ter fenômenos tromboembólicos do que a população geral. De novo, qualquer puérpera. Por isso que a outro fator, né, que é a questão da estase venosa, também tem a ver com repouso. Então, é muito comum que gestantes de cesariana tenham essa prescrição, né? Elas têm o bebê e aí é comum algumas perguntarem, falam, mas eu não tenho nada, eu vou ter que tomar esse anticoagulante? Sim, porque você acaba entrando na questão do risco devido a esses 3 fatores. Então, o fato de ter um parto cesáreo te deixa mais acamada, faz com que você tenha que ter mais repouso, você se mexa menos e facilite a questão de você desenvolver uma trombose. Então, esse medicamento é usado também no pós-parto, você vai usar por um período até de 6 semanas, mais ou menos, e aí depois vai ser verificado se precisa ou não utilizar essa medicação ou trocar, né? Se você tiver algum tipo de problema em relação à coagulabilidade, talvez tenha que trocar por um outro tipo de medicamento. Depende muito de questão de amamentação e tudo mais. Enfim, a questão da trombofilia, ela é muito séria. Gestantes que têm perda fetal de repetição, né, abortamento de repetição, bebês muito prematuros, eclâmpsia ou pré-eclâmpsia grave e precoce, bem no, assim, uma idade gestacional mais precoce, mulheres que já tiveram trombose, são mulheres de alto risco que precisam ter um monitoramento mais de perto. Então, se você tiver alguma dessas condições, se você tiver familiar que teve trombose, é importante informar para o médico que faz o seu pré-natal para que ele fique esperto a respeito dessas condições. E se você fizer o tratamento correto, se você fizer o tratamento de uma forma precoce, com certeza, seu pré-natal vai ser muito mais leve, a sua gestação vai ser muito melhor e você vai ter um desfecho muito mais favorável. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, dividir sua história, vai ser um grande prazer poder partilhar isso com vocês. Hoje eu fico por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.